E isso é bom para o pai, só que também é bom para o filho. A obediência, ela é tremenda. E na Bíblia nós temos casos de obediência e nós temos casos de desobediência. Primeiro caso, eu quero falar da desobediência de um homem que foi chamado por Deus. E esse homem se chamava Saul. O povo estava, irmãos, indignado com a teocracia, ou seja, o governo de Deus sobre a vida deles. Eles disseram assim: Deus, nós não queremos mais que tu governes sobre nós. Nós queremos um rei. Como a nação gentílica, como os midianitas, como os filisteus, como os amalequitas, nós queremos um rei também. Isso aí doeu no coração de Samuel, que era um juiz naquela época que julgava a causa do povo. E Deus então levantou Saul. E Saul foi um grande guerreiro que levou Israel a grandes vitórias. Mas em determinado momento, Deus, ele manda Saul fazer algo. Ou seja, qualquer povo que se levantar contra o povo de Deus, Deus tem o poder de exterminar eles da face da terra. Deus elimina. Por isso que você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que tocar no povo de Deus, na igreja do Senhor, está tocando na menina dos olhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos um povo muito especial. E quando nós começamos a analisar, tinha esse povo, essa nação chamada dos amalequitas, de Amaleque, sempre foi uma pedra de tropeço na vida de Israel. Quando Moisés estava atravessando o deserto, todos que atravessavam-se na frente de Israel, o pessoal já dizia: aí vem Israel, e o Deus dele é poderoso. Aí vem Israel, mas não dá para combater com ele. Mas os amalequitas se atravessavam e barravam Israel. Até que então Deus chama Moisés e diz: Moisés, tu vai lá e tu vai colocar o moço na frente da batalha. Tu vai colocar hoje Josué na batalha. Tu é o estrategista, mas quem vai para a batalha hoje vai ser Josué. Josué pega a espada e vai defender o povo de Deus, e vai com ele muitos soldados. E a Bíblia diz que enquanto Josué se levanta para os amalequitas, para ir bater de contra os amalequitas se preparam. E a Bíblia diz que Josué vai avante. Mas tinha um segredo, que o povo de Israel ia exterminando o povo de Amaleque. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. As mãos levantadas ao Senhor demonstram: somos teu dependente, Senhor. Oração na presença de Deus, se colocar na presença daquele que é o dono da guerra. A minha e a tua guerra não me pertence, nem pertence ao Senhor, não, Senhor. A nossa guerra pertence ao Deus dos céus, que criou o céu e a terra. E a coisa mais bonita que tem aqui, Moisés levantava as mãos, mas Josué ia para cima e ia devastando os amalequitas. Mas Moisés cansava, porque era muito o exército de Amaleque. E Moisés baixava as mãos. A Bíblia diz que Amaleque ia para cima de Israel e ia exterminando muitos soldados. Mas quando Moisés levantava as mãos, o Josué ia para cima dos amalequitas e exterminava. Mas Josué ia para cima, estava cansado. Morria gente de Israel, morria gente de Amaleque. Qual exército vai terminar primeiro? Eu tenho certeza que o exército de Deus nunca acaba aqui na terra. Muitos podem ficar feridos, mas aqueles que creem no bálsamo de Gileade, hoje tem o bálsamo de Deus para a nossa vida, e nós sairemos daqui restaurados para a glória. A Bíblia diz então que Moisés vai para um monte, e com ele vai Ur e Arão. E a Bíblia diz que Arão e Ur entenderam o mistério, que é a oração. E quando Moisés levanta as mãos, aí o Israel prevalecia. Então Arão e Ur ficam olhando: mas aqui tem um mistério. O nosso homem de Deus levanta a mão, aí o nosso povo avança. Quando ele baixa a mão, o nosso povo recai. Vem aqui então, Moisés. Colocaram uma pedra para Moisés. Arão fica de um lado, o do outro, e fica com o braço dele esticado. A Bíblia diz que foi até o final do dia, mas Israel prevaleceu sobre Amaleque, porque o homem de Deus estava com as mãos levantadas. Quantos creem que o nosso Deus é poderoso? Bateram e retiraram, não foi exterminado. Saul vai acabar com toda a raça de Amaleque. E aí a Saul entende: vou cumprir a ordem de Deus. E Saul vai lá, irmãos, mas Deus diz: destrua tudo. Meninos de leite, meninos que estão amamentando, animais,
cabras, cabrito, boi, cordeiro, homem, mulher, rei, tudo que tiver, não vai ficar nada de Amaleque. E a Bíblia diz que ele foi. Quando a Bíblia diz que ele foi, os olhos dos homens cresceram para as coisas dos amalequitas. Muitos bois, muitas ovelhas, carneiros bonitos, e trouxeram para o despojo com Israel até o rei. E a Bíblia diz que Samuel chega para visitar Saul, e escuta o mugido do boi, e Saul vai de encontro a Samuel, e o que ele diz? Homem de Deus, nós fizemos todo o trabalho, mas o que é esse mugido? O que é esse barulho de ovelha? O que é isso? A Bíblia diz, irmãos, que Saul diz: olha, nós tínhamos um boi cevado, nós tínhamos bois gordos, e nós pensamos, vamos sacrificar o nosso Deus. Aí Moisés: olha, Saul, por um acaso Deus tem prazer em sacrifício? Deus só tem prazer na obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Você pode pagar muito sacrifício, mas a obediência é a coisa mais gostosa que tem para Deus. Quando Deus olha para a terra e vê um filho obediente, eu tenho certeza que ele se alegra. E hoje nós estamos aqui para aprender o que nós podemos fazer. Nós temos que alegrar o coração de Deus com a obediência, através do Espírito Santo de Deus. Porque eu e você, se nós se levantar para obedecer a Deus por mim, o Paulino não consegue. Mas se tiver a presença bendita do Deus Espírito Santo, Ele vai nos guiar marchando a passo firme para o lugar onde Deus quer que nós fiquemos. É por isso que tem muitas pessoas que vão para lá, vão para cá. Sabe por quê? Porque não tem a direção e a presença do Espírito Santo de Deus de dizer: eu vou me destacar aqui e Deus vai fazer a obra dele na minha vida. É melhor obedecer do que sacrificar. E Saul fica louco, perturbado. Mas vamos lá, vamos matar um boi, vamos agradecer a Deus. Traz lá o rei Agag. E Samuel, ele mata o rei. E foi exterminando algumas coisas que tinha por ali, mata. Mas só que eles não conseguiram exterminar o povo de Amalequita, porque Saul desobedeceu. Qual foi o fim de Saul? Um fim triste. Um homem que era rei, e ele acabou se suicidando em batalha. Mas nós temos um caso muito bonito na Bíblia Sagrada, que é de obediência. Eu creio, irmãos, que essa passagem aqui, não há nenhuma amostra dentro da palavra de Deus que seja uma amostra mais poderosa de obediência e de coragem e de fé. Sabe qual que é? Abraão, capítulo 22 de Gênesis. Quando você olha para o capítulo 22 de Gênesis, a Bíblia diz, você sabe da história de Abraão? Abraão era idoso, Deus prometeu um filho, Sara estéril. E Sara quis ajudar Abraão, deu Agar para ele ter um filho, Ismael. Não era esse o filho da promessa. Deus disse: tu vai ter um filho do teu ventre, porque não tem nada impossível para Deus. E a Bíblia diz que veio Isaac. Eu creio, irmãos, que o coração de Abraão ficou tão maravilhado com Isaac, que quando Abraão começa a olhar Isaac crescer, aí é Isaac para lá, Isaac para cá, meu filho, 13 anos, 14 anos, não sei quantos anos tinha, e o menino ia ficando grande. A adolescência, a juventude não era simplesmente 18, às vezes era pessoa jovem de 30, 35 anos. Mas a Bíblia diz que Deus vem e coloca Abraão na prova. Abraão: pois não, Senhor, pega o teu filho Isaac, aquele único filho teu, e que tu muito amas, pega ele e vai lá para as terras de Moriá e apresenta ele para mim em holocausto. Deus nunca pediu um sacrifício humano na terra, mas esse ele pediu, Isaac. A Bíblia diz que Abraão sai então. Abraão não falou nem A nem B. Ele só disse assim: amanheceu o dia, abardou 3 jumentos e foi com 3 servos, Isaac, vamos junto, e andaram 3 dias para chegar até Moriá. Quando chegaram no sopé da montanha, a Bíblia diz que Abraão olha para os 3 moços e diz: vocês ficam aí, que nós vamos sacrificar ao Senhor e nós vamos voltar. Que coisa maravilhosa, né? Ele disse: nós vamos voltar. Ele ia oferecer Isaac em holocausto, mas a Bíblia diz que eles vão subir, coloca a lenha no lombo de Isaac. Isaac vai subindo o Monte Moriá, e o cutelo na mão e o fogo na mão. E Isaac começa a sua pergunta: pai Abraão, pois não? Aqui está o cutelo, está a lenha, está o fogo, mas cadê o cordeiro? Você imagina o que Abraão pensou naquela hora? Cadê o cordeiro? Ele chegou e disse assim: meu filho,
Deus proverá para si o cordeiro. Mas nós vamos subir um monte. Subir o monte. Tem um homem que escreve muito sobre a história do judaísmo, que foi um judeu que viveu até na queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Esse homem se chama Flávio José. Ele conta a história do Gênesis, e ele diz assim que Isaac não era um menino de 13, 14, 17, como muitos dizem. Ele coloca no livro dele, na história dos Hebreus, que Isaac tinha aproximadamente 25 anos. E lá em cima no monte tiveram uma conversa, ou seja, um diálogo. Abraão teve que abrir o jogo para Isaac. Meu filho, eu te trouxe até aqui, mas o Deus que me deu, ele te pediu de volta para te oferecer um holocausto. E diz o Flávio José que Isaac poderia muito bem empurrar Abraão de 100 anos, sair correndo, diz: tu tá louco, tu vai me matar, sair correndo. Mas Isaac conhecia o Deus de Abraão também. Aleluia. E assim como Abraão foi obediente, Isaac também seguiu a mesma passada. E a Bíblia diz que, o Flávio José diz que Isaac falou da seguinte forma: olha, se o teu Deus me deu para ti, ele também pode me tirar, pode me amarrar e me oferecer um holocausto. A Bíblia diz que Abraão amarrou os pés e as mãos de Isaac, e ele se deitou sobre o altar. E Abraão pegou o cutelo. Quando ele foi decolar Isaac, o céu se abre. Você quer ver o céu se abrir, irmão? Obedeça. Obedeça sem medo, confiança. Obedeça a Deus de forma cega mesmo. Dizer: eu vou obedecer a Deus até mesmo perto da morte. E Abraão fez isso. Quando ele foi decolar, a Bíblia diz, irmãos, que o céu se abriu. O anjo do Senhor disse: Abraão, não faz mais nada para o menino, porque agora eu vejo que tu teme ao meu nome. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Abraão olhou para o lado, ele tinha um cordeiro. Não existia ninguém lá em cima, mas tinha um cordeiro com o chifre amarrado. E Abraão pega aquele cordeiro, coloca no lugar de Isaac e diz assim: Jeová Jiré, o Senhor proverá. O Senhor provê todas as coisas quando há pessoas que obedecem a sua santa e bendita palavra, a sua ordem. E a Bíblia diz que o anjo ainda fala de novo com Abraão. Ele diz assim: agora vai, Abraão, mas eu vou te dizer uma coisa. Pela minha palavra, por mim mesmo, tu nunca mais serás envergonhado, e tu nunca mais serás uma nação pequena. Benditas serão todas as nações da terra em teu nome. E eu e você estamos hoje aqui pela fé de Abraão. Se você entendesse, irmãos, que nós somos filhos de Abraão, se você entender que você já tem uma promessa lá de 6.000 anos atrás, você agarraria a fé com todas as tuas forças e jamais dizia: eu vou obedecer esse Deus, eu vou continuar a minha caminhada. É difícil? É, mas nós vamos conseguir. Por quê? Pelo poder do nome de Jesus Cristo. O que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? O salmista, ele fala no versículo 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele dá uma resposta. Ele dá uma resposta no verso 3. E tem ali: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sabe o que ele quer dizer aqui? O salmista, ele deu a resposta para ele mesmo: eu vou tomar o cálice que ele me deu. Ou seja, para nós nos dias de hoje, eu vou honrar a morte do Cordeiro de Deus. Eu vou honrar o cálice da salvação. O que Jesus fez não vai ter preço que pague pela minha e pela tua vida. Tudo que você fizer aqui, nada vai acontecer. Agora, quando uma pessoa, ela pode sair lá do montuno, ela pode sair lá do lago do charco de lodo, como nós saímos. Quantos aqui nasceram no lar cristão? Levante a mão. Quantos? São tão poucos, né, irmão? Então nós deveríamos estar glorificando mesmo a Deus e dizer: Ele nos tirou de um charco de lodo, de um lamaçal do pecado, e nos colocou sobre uma rocha. E ainda mais, irmãos, que Ele colocou os nossos pés sobre uma rocha. Mas não foi só colocar e ficar estático. Ele disse: e firmou os meus passos. Você anda hoje a passo firme, sabe por quê? Porque é Deus que te sustenta, é Deus que pode te levantar. E hoje há poder pelo sangue de Jesus Cristo para mim e para a tua vida aqui, até mesmo para uma renovação. Então a coisa mais maravilhosa que você pode agradar a Deus é quando você olha lá para a cruz do cavalo e diz: eu creio
que tu morreste pelos meus pecados. Ora manchandaraga súria. Não tem algo mais maravilhoso do que você reconhecer. Sabe por quê, irmão? Porque o sacrifício do Calvário nada mais é do que Deus tirar a toga dele de juiz e dizer assim: eu vou descer lá na terra, eu vou me transformar num ser humano e vou lá ver qual é tudo que eles passam, os problemas carnais, os problemas psicológicos, as enfermidades. Eu vou lá ver o que eles sentem na pele. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas em nenhum pensamento ele pecou. Enquanto ele estava prosseguindo para o Calvário, ele ensinava aos discípulos, é assim, ensinava aos apóstolos, é assim, e eles não entendiam a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que ele não negou a Deus em nenhum momento. E a Bíblia diz que em vários momentos Deus se abre o céu e diz assim: este é meu filho, que eu tenho prazer. O pessoal olhava, João viu quando Jesus foi batizado, e a Bíblia diz que ele sai da água. João tem um espetáculo. Ele diz assim: abriu-se o céu, o Espírito desceu, tomou posse dele, e ainda saiu a voz: este é meu filho, em quem eu tenho prazer. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, e o céu se abriu de novo, e ele disse: este aí é meu filho, eu tenho muito prazer nele. E eles só viram um trovão, bum. O que foi isso? É Deus falando. Deus está falando para nós aqui: honre a morte do Senhor Jesus Cristo, e você será uma pessoa que vai agradar e vai fazer alguma coisa para Deus. Não tem outra forma. E Jesus Cristo lá no Getsemane, porque, amados, nós estamos com o Senhor quando Ele está lá em cima do Mar Vermelho, é muito bom. Nós estar junto com o Senhor quando Ele está multiplicando pães é bom. Nós estamos com Ele quando Ele está levantando paralítico, é ótimo, é uma coisa maravilhosa. Vai ressuscitar o morto, coisa bonita. Agora lá no deserto, 40 dias sem comer, 40 dias jejuando, e lá no Getsemane, suando gotas de sangue, chorando lágrimas de sangue. É por isso que, se você tomar o cálice da salvação de Jesus, você não vai ser um crente dodói. Você não vai ser aquele crente ovo que bate e já quebra. Quando você conhecer o cálice da salvação, do poder que teve lá na cruz do Calvário, da explosão que teve do amor e do pecado lá, onde gerou uma explosão de poder que comprou eu e você para o céu, você vai passar pelo deserto, você vai passar pela moinha, vai passar pelo vale, mas você vai dizer: bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Ele em todo o tempo da minha vida. E muitas das vezes tem crentes também que é o inverso. Ele só busca Deus quando ele está na prova, quando está lá no vale. Aí bem, é lá no vale que ele vai me encontrar. Mas Deus não quer dubiedade, Deus não quer hipocrisia. Deus quer que você seja crente na bonança, seja crente na prova, seja crente com dinheiro, seja crente sem dinheiro, seja crente quando está bonito, quando está bonito. Você tem que ser crente em todo momento, porque a crente, a obediência a Deus, é isso que vai fazer o Senhor alegre na sua presença. E Jesus Cristo, Ele foi assim. Ele conseguiu fazer alguma coisa para o Pai. Agora eu vou dizer uma coisa, irmão. Se Jesus olhar para mim e olhar para você, enxergar o Paulinho e enxergar você, nós estamos perdidos. Por isso que Jesus tem que olhar para nós e ver somente Ele. Ali está o meu filho, mudando a natureza daquele ali. Quantos bravos tinha aqui, quantos... Eu tenho a minha vida, irmãos, que eu não gosto de falar o meu testemunho. Não gosto. Mas muitas das vezes faz parte. Eu usei droga durante 13 anos, alguns irmãos já sabem. Eu era sargento do exército, fui excluído, fiquei preso. Fiquei preso 2 anos, 1 mês e 18 dias, coisa que eu nunca pensei que eu ia passar na minha vida. Prisão. E não conhecia Jesus, saí lá da prisão, não quis nem saber de Jesus, mais 5 anos na pedra. E a minha alma dizia bem assim: meu Deus, fica crente. Eu não sabia o que era isso. E eu dei uma roda de cocaína. Um colega meu chegou e falou: eu disse assim, rapaziada, eu estou com vontade de ficar crente. E ele disse: não, tu está ficando louco? Nós não roubamos, nós não matamos, para que tu vai para a igreja? Vai ficar crente? Vai lá com os loucos fazer barulho? Eu cheguei e disse: mas olha a nossa vida aqui, rapaz, nós viramos à noite, no final de semana só cheirando cocaína. Ele disse: tá bom, então para tu não ir para lá, vamos pelo menos na igreja amanhã. Amanhã nós não vamos cheirar nada. Amanhã vamos para a igreja, 5 horas da tarde,
2 carros lotados de maluco. E cara, sem usar nada de droga. Fomos para a igreja. Chegamos lá na igreja católica. Irmãos, mas fechou o tempo de um jeito. E se formou um toró de água assim. Nós entramos lá no pátio, um monte de carro. Quando nós chegamos na porta da igreja, pá! Deu um blackout e apagou tudo. Aí o padre chegou e disse assim: não tem missa hoje aqui, podem ir embora. Aí nós dissemos: nem Deus quer nós, vamos cheirar cocaína. Mas agora eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus habita em meus louvores. Quando tem uma pessoa que canta na unção de Deus, Deus transforma a vida. O louvor é tremendo. Chorar uma chandarada sua. É uma coisa tão gostosa quando a gente sente o louvor que vai até a alma. E daqui, é por isso que eu gosto de Deus, que Deus não escuta a voz. Deus não escuta o tenor, Deus não escuta baixo, canta baixo. Ele sente o cheiro do louvor lá em cima. Aleluia. Conforme sobe o cheiro do louvor, ele começa a receber e dizer: tá bom o negócio lá embaixo. Tá bom o negócio lá embaixo. Vamos fazer uma visita lá. Vamos receber. Então o negócio é sentir cheiro de louvor. O holocausto é queimado. O dia todo subindo incenso agradável às narinas dele. Aí ele faz o que lhe apraz. Eu lembro que a Cassiane estava cantando no congresso de jovens lá no Sesc. E eu totalmente endemoniado. E fui para lá, fumei só baseado aquele dia e fui para o congresso de jovens. Fui na roda dos malucos e disse assim: vamos para o congresso de crente? Tá louco. Cheguei lá, irmãos, que coisa boa. Um monte de crente do meu lado, me guardando, né? Aquele soldado, meu, que tem soldado ainda no exército de Deus. E o diabo do céu por trás, querendo arrancar. E eu pensava: vou para lá, vou para cá, vou encostar um negócio. Eu só sei que uns amigos meus passavam, que já era presbítero pela arquibancada, eu lá na cadeira, na cara do gol, como o pessoal diz, né? De frente do pregador e para a cantora ali, comendo tudo. Ali não tinha pro diabo. Não tinha. Deus me colocou numa posição que ia dizer: é agora ou nunca. Mas 13 anos acorrentado. Mas quando os meus amigos passavam lá, eu já estava chorando. E eles diziam: fica firme. Vou ficar firme aqui, né? Vou ficar sentado para ver o que acontece. Quando a Cassiane cantou aquele hino: vou seguir os passos de Jesus, vou